som hoje no Brasil tem uma gama de atividades, uma gama de possibilidades de atuação muito grande. E a evolução disso foi muito bacana, porque eu me lembro quando eu optei por trabalhar como engenheiro de som, eu, na verdade, não fazia muita ideia do tamanho desse mercado, apesar de que, na época, não era um mercado tão conhecido do grande público, né? Eu me lembro, eu com meus 17, 18 anos, já querendo trabalhar, querendo fazer essas coisas, e conheci, através de um grande amigo que trabalhava na Som Livre na época. Ele já era engenheiro de gravação lá. Eu fui conhecer e fiquei encantado com aquele universo. Falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. E foi o bichinho do áudio me mordeu ali naquele momento. E aí eu acabei conseguindo trabalhar na Som Livre, entrar lá, me lembro, eu falo muito isso, que às vezes a estrada é longa, as pessoas só veem as turnês, as coisas bacanas, e não veem o duro que a gente dá, né? Eu lembro que eu trabalhei durante 6 a 8 meses como estagiário de assistente. Não tinha reconhecimento quase nenhum, tinha muito trabalho, fazia o trabalho pesado. Mas ali foi a oportunidade que eu tive de abraçar o mundo do áudio todo e começar a entender as coisas. E é curioso porque a Som Livre tinha, na época, uma parceria com o Full Sail, que ela mandava os assistentes de estúdio para lá para fazer o curso, né, para se capacitar e voltar como engenheiro de gravação. Tanto que alguns amigos foram, as reuniões que a gente já teve com a Carol, eu até conheceu, apresentei para ela conhece o Jorge Rebelo, que é locutor da Paradiso FM. Hoje ele é o mais antigo no Brasil, acho que eu sou o segundo mais antigo, porque alguns acabaram já nos deixando. Mas quando chegou a minha vez, o convênio acabou com o Full Sail, e eu não iria. E eu já estava tão empolgado, tão dentro desse projeto de vida, que eu falei, não, eu vou. Aí, graças a Deus, eu tinha algum suporte de família, consegui vender tudo que eu tinha, carro, máquina fotográfica, equipamento de som de casa, tudo, vendi tudo, e me mandei para lá. Fui fazer isso em 1983. O Full Sail foi fundado em 1979. Foi tão legal porque eu acabei tendo aula. Assim, quem foi um dos meus instrutores foi o próprio Gary Jones. Então, assim, convivi com ele, tem história, tem relato de história que a gente foi gravar Nossa, no Bruno Martins. que legal isso, nossa. É muito bacana. E, assim, a partir dali, eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando na Som Livre, depois fui trabalhar em outros estúdios, Master, do Robertinho de Recife, no Impressão Digital, em uma série de outros estúdios. E aí migrei para o áudio ao vivo, né, por convites e por possibilidades para fazer PA. Comecei fazendo PA e fiz durante muitos anos só PA. E a partir daí você começa, que o mais bacana, o mais importante é quando você entende o fluxo completo do show, né? Do que tem que acontecer, seja uma gravação, seja um show, o que você tem que fazer, como que você vai manipular o áudio, quando você vai controlar tudo para atender às necessidades de cada evento, de cada música, de cada artista. E aí você vai ampliando o seu leque. Então, quando eu falo das diversas facetas do engenheiro de som no Brasil, é porque hoje você não se limita a trabalhar apenas com eu sou técnico de gravação, engenheiro de gravação, ou técnico de PA, ou de monitor, ou de gravação ao vivo, ou de streaming, são tantas as possibilidades hoje, que aí você vai ampliando muito o seu horizonte, né? Suas possibilidades de crescer. E é bem legal. Óbvio que cada pessoa vai encontrar um pouco mais de empatia, um pouco mais de afinidade com uma área ou com outra. Mas eu gosto muito de falar quando me perguntam se eu prefiro a estrada ou o estúdio, eu sou um pouco viciado nos dois, porque assim, uma coisa alimenta a outra. Você no estúdio, você tem tempo de experimentar, tem tempo de errar, tem tempo de criar algumas coisas, que no ao vivo, quando você está na estrada, você tem meio que uma obrigação de fazer tudo dar certo. Sempre, para quem está me ouvindo, para quem está vendo,
sabe que o tempo é sempre corrido, o dinheiro é sempre curto, as condições nunca são ideais, infelizmente. Assim, às Leco, vezes a gente encontra. deixa eu só te interromper um pouquinho, só para perguntar. Diga. Eu estou com as 4 imagens aqui. Tem alguma ordem que você queira colocar? Ou você pede para mim e eu coloco a hora que você quiser? Coloca para mim essa do estúdio, para mim, Ah, por tá favor. bom. Tá. Essa, assim, foi onde tudo começou, foi o bichinho que me mordeu, quando eu entrei nesse lugar que era um paraíso. Porque nessa época, nos anos 70, 80, a Som Livre era uma referência de estúdio no Brasil inteiro, né? Eles tinham equipamentos lá que poucos estúdios teriam depois, e mesmo hoje, né? São coisas, são caros, né? Olha, maravilha. Essa é uma mesa assim que eu não conhecia, só fui conhecer lá na Som Livre, uma mesa chamada Sphere, e ela foi feita sob medida para o estúdio. Então, esse é o estúdio 2, que era a parte de cima. No primeiro andar tinha uma outra mesa igual, que era o estúdio 1. Lá no canto a gente vê uma Studer de 24 canais. Do lado ali você tem os Dolbys, coisas que hoje são impossíveis assim de você encontrar no estúdio, raríssimos, são estúdios de colecionador ou alguma coisa assim. Então, esse aí foi o momento que o bichinho do áudio me mordeu. Quando eu entrei, aquela monitoração, para quem conhece, está vendo lá em cima, é Westlake, né, que é um difusor de madeira maravilhoso, diferente do plástico ou de metal, né, a ressonância que ele proporcionava das altas era uma coisa muito legal. Então, foi um lugar, assim, foi uma universidade para mim. Trabalharia com engenheiros de som espetaculares. Ali eu tive a possibilidade de trabalhar com o Carlão, que é da Visão Digital, o Mug, Antônio Canásio Neto, com quem eu tenho relação até hoje, com o Andy Mills, que no livro da Rita Lee ela fala que ele veio como hold das cobras, do Alice Cooper, e eles resolveram roubar as cobras, ele ficou no Brasil, ele acabou virando engenheiro de gravação. Eu tive o prazer de ser amigo dele, sou até hoje, ele troca mensagem, ele voltou para a Inglaterra. Nossa, aí o Luiz Paulo Martins, o Célio Martins, o Edu Oliveira, uma infinidade de pessoas assim, e amigos, né, que eram a turma os assistentes de estúdio. Era o Sérgio Murilo, que hoje ainda faz o som do Ney Mato Grosso, o Marcos Caminha, o Beto Vaz, que fazia Simone. Uma turma, todo mundo dali acabou saindo para trabalhar com os grandes. Tem o Nestor, trabalha com roupa nova há, sei lá, 30 anos também. Então, foram coisas muito bacanas. E essa turma toda que trabalhou ali teve um primeiro contato com equipamentos de ponta e com uma pessoa que ensinou muito a gente também, foi assim, como se fosse um primeiro instrutor, que era o Nolan Levy, que era o chefe da manutenção. Ele era muito severo com as coisas, então ensinava você jamais vai botar o microfone num pedestal, segurando pela cápsula do microfone, aí você gira o pedestal, coisas assim, detalhezinhos pequenos que ficam para a vida toda. Aquela coisa de como enrolar um cabo. E ao longo da vida, isso vai se tornando automático, né? Você nem pensa no que você está fazendo, mas você lembra que lá atrás alguém te falou isso, alguém te deu essa dica, alguém te mostrou como é que fazia. E é muito legal. E aí, algumas outras coisas que eu gosto muito de pontuar, de mostrar, tem aquela outra imagem que são as 10 coisas que eu acho importantíssimas. Se você, por favor, puder botar. Que, assim, a vida da gente vai sendo atribulada, vai correndo, a gente encontra um, encontra outro, com compromisso para cumprir, conta para pagar, horário e tudo. E a gente, às vezes, esquece de umas coisinhas que são tão básicas, são tão pequenas perto de tudo, mas que se tornam muito grandes. Você consegue colocar a outra? Não está aparecendo para vocês a outra? Para Não? mim está mesmo. Espera aí, só um minutinho, por favor. Eu já vou alterar aqui, espera aí. E a partir dali, quando eu fui lá para o Full Sail, eu sempre falo isso. Quando eu conheci a Carol, foi muito legal, porque eu falava para ela, eu falei, Carol, você não faz ideia do que foi Full Sail na minha vida. Full Sail foi um divisor de águas, mas não só de
de conhecimento ou de oportunidade, foi o divisor de águas das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Porque é aquela coisa, você vai fazendo alguma coisa e de repente você encontra a sua turma, você encontra a sua tribo. Ah, gente, isso aí, ó, isso acho que coisinhas que... É tão simples, gente, é tão simples. E isso aí são coisas que eu aprendi lá, nessa época, na Ação Livre. Levei para o Full Sail, porque era basicamente a mesma coisa que o próprio John falava. Gente, não precisa muito, né? A gente pode ir convivendo muito bem com as pessoas, respeitando todo mundo, respeitando o espaço dos outros, sabendo pedir. Então, é uma coisa muito legal. E, assim, era o John Phelps, o Gary Jones, o Jerry, que eu não me lembro o nome dele, a Cat, que era a secretária, que eu acho que trabalha até hoje ainda, lá no Full Sail. Então, você acaba trazendo uma bagagem de memórias tão bacana. Você fica assim falando, não é possível que seja tão difícil cumprir isso aqui, que seja tão difícil se dar bem com as pessoas, né? E essa coisa que eu falei para a Carol, as memórias mais legais que eu tenho da minha vida, a coisa do Full Sail. E aí eu voltei, a vida continua, graças a Deus eu tive trabalhos e encontros com pessoas espetaculares, né? Desde 94, trabalhando com o Gil, como você falou, eu participei de eventos e projetos maravilhosos com ele, passamos por vários perrengues juntos também, dele, de saúde, as coisas todas da vida. E é bacana, porque ano passado eu fui para a turnê com ele e era a turnê da família toda. Né? E muito legal, porque pessoas que estão aí, que eu vi nascer, que eu vi crescer, aí estava a Bela Gil, né, com a Flor cantando, eu falei, caraca, eu tenho foto da Flor aqui na barriga, né, ela é grávida, e aí é tio para lá, tio para cá, aquela coisa muito bacana, e assim, aí eu falei com ele, falei, Gil, é muito emblemático para mim, é muito bacana, assim, depois de tantos anos, fazer a tua turnê, o primeiro show foi no dia de 80 anos dele. E falei, cara, conheci o Gil, você imagina, tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, né? Ele era bem mais novo do que eu sou hoje, né? E hoje um senhor lá e tal, me abraçou emocionado, e falou, não, você não é só um profissional, você é um amigo da família e tudo. E é muito bacana isso. Então, a estrada e o estúdio também proporcionam coisas que você vai levar para o resto da vida. Aí fui fazer agora também, me chamaram para fazer a turnê de 50 anos da Simone. Aí fui lá, fomos ensaiar lá na Visão Digital, no estúdio do Carlão. Assim, encontros maravilhosos. Encontrei com ele e falando, nossa, quantos anos. E aí ele me mostra o estúdio todo, porque ele entra por outras vertentes dessas possibilidades do áudio. Né? O Carlão, quando eu voltei do Full Sail, eles tinham comprado lá na Ação Livre um time code, o PCM, né? O Pulse Code Modulator, que é o conversor digital, as primeiras gravações em digital que se fazia, que era armazenado em videocassete, Betamax. E aí, aquela coisa, todo mundo, como é que faz, como é que não faz? Eu tinha acabado de aprender, eu falei, gente, dá licença aqui, eu lembro como é que faz, é assim, assado e tal. E aí o Carlão criou a Visão Digital, né, com as primeiras gravações absolutamente em digital, direto para o digital. Dali ele criou o estúdio, onde ele tem música para cinema, dublagens, ensaios. Então, ali, quando eu estive com ele, foi uma coisa que me bateu muito, essa de realmente ali estão várias facetas do áudio, né? Porque ele tem muitas possibilidades ali. Ele ensaia para fazer o ao vivo, faz gravação, faz dublagem para cinema, faz trilha de cinema. A pessoa sai dali para a estrada com um show pronto, é muito bacana. Sem abrir mão da coisa do estúdio. E me impressiona muito, assim, ver como as pessoas hoje têm uma certa facilidade de assimilar essas técnicas, né? Tanto de estúdio quanto de ao vivo. E eu vejo gente nova, assim, alguém perguntou agora há pouco aqui se era hoje o Arthur Luna. O Arthur Luna eu vi criança, né? Assim, para mim eu trato ele como meu sobrinho, porque
filho de um grande amigo do William Júnior, que eu já mexi com ele, eu brinquei, eu falei, tenho muita inveja dele, porque ele é filho de engenheiro de som, neto de engenheiro de som, que tinha estúdios, então é toda uma dinastia, né? Acho muito bacana isso. E ele é outro exemplo disso, pessoa que trabalha nas duas áreas, três áreas. Encontrei com ele na Europa no passado, ele estava fazendo monitor da Marisa Monte, eu estava com o Gil, às vezes ele está fazendo PA, ele está fazendo gravação, está alinhando o sistema. Então é muito bacana isso. Eu conheço vários amigos que representam muito bem essa coisa das várias facetas, né? Das várias possibilidades que o áudio apresenta hoje. Além de outros assim que vão se especializar, já não exclusivamente no áudio, mas estão ligados diretamente, como o cara que vai ser um coordenador de frequência, o cara que vai ser um desenhista de sistema, como o Rabasso, como o Celso Birruga, como o Fernando Fortes, né? Cada um acabou se especializando ali em uma área, mas todos dominam o áudio muito bem. Então, assim, acabou que foram escolhas de segmentos que foram puxando para lá e para cá. Acho muito legal. Se você puder, para mim, colocar aquela outra imagenzinha que tem, que é aquela eu acho muito bacana, que eu já fiz uns treinamentos com o Fernando Fortes, que é uma delícia fazer, eu aconselho para todo mundo. É sensacional isso aí. Isso é exatamente o que acontece com quem foi assistir, foi entender, e quem não foi, né? A coisa do empírico e a coisa da pessoa que realmente estudou, que foi atrás. Às vezes, com o mesmo equipamento, até com menos esforço, você consegue um resultado muito melhor. Basta, se você não sabe fazer, delegar para alguém que saiba fazer. Isso é uma das vertentes, né? O cara que é especialista em desenhar e alinhar o sistema. Todas as vezes que eu pego um sistema alinhado pelo Birruga, é um sonho, é uma delícia de fazer. Já tive casos que você pega um sistema que não foi bem montado, não foi bem desenhado, não foi bem alinhado, e aí é um sofrimento, você fica tentando consertar tudo o tempo todo. Quando você pega um sistema bem montado, bem dimensionado, a vida fica muito mais fácil, você vai realmente só botar sua arte ali, né? Fazer a mixagem, ou o que tem que ser feito. E eu gosto muito, assim, eu falo muito para as pessoas, eu tive uma experiência recente, e fui fazer um trabalho e a pessoa, daquelas pessoas que ainda vivem num mundo onde a voz mais alta, a imposição ainda impera um pouquinho, e eu falei, não, eu trabalho com arte, eu trabalho com entretenimento, eu trabalho com felicidade, eu preciso disso na minha vida, eu não vou ficar aqui. E eu acho que muita gente deveria fazer isso sempre. Se não está te fazendo feliz, se está te fazendo mal, ou se a remuneração não está bacana, a gente reclama muito, fala aqui. E é uma coisa que eu acho mesmo, assim, teria que ter um estudo muito grande para isso, porque a diferença entre que um artista ganha e o que ele paga é muito grande, né? Então, um profissional que trabalha com um artista, ele não consegue viver fazendo um show por mês ou uma gravação por mês. Não. Pelo outro lado, um artista, às vezes, com um cachê, um artista que já está renomado, com um cachê bacana, ele consegue se manter, ele consegue fazer a vida dele andar. Mas aí eu penso sempre, assim, se não está bacana para mim, se a remuneração não está condizente, não está com o que eu acho que tem que ser, então eu vou declinar, eu não vou fazer. Seja numa gravação, seja num show. Existem artistas que podem, óbvio que tem uns que não podem, mas temos que poderiam pagar melhor, mas aí já virou uma coisa cultural no Brasil. Então eu faço questão de pontuar, eu faço questão de bater o pé ali para tentar manter não digo nem uma remuneração alta, mas uma remuneração que eu considere justa, né? Por tudo que a gente estuda, pelo tempo que a gente passa lendo, pelo equipamento que a gente compra, software que a gente acaba tendo que comprar. Então, eu acho que tem que ter um retorno. E, assim, esse retorno, eu faço questão de pontuar quando não está bacana e falo, desculpa, para mim não dá. Não preciso ser grosso com ninguém, não precisa brigar com ninguém, né? Mas é só
sair de campo. E você tem alguma coisa assim que queira abordar mais específica? Vamos mostrar o teu, o do Grammy. Pode mostrar. Isso, na verdade, assim, eu acho que é o que todo mundo almeja, né? Foi uma felicidade muito grande. E tem uma história curiosíssima do Grammy, né? Não está aí a estatueta, mas está aí a estatueta tá aqui na estante. Fica aqui. Isso é um prêmio Vocês muito conseguem ver, turma? surpreendente para mim. Foi muito surpreendente para mim. Eu acabei pedindo isso. Quando eles mandam a estatueta, eles não mandam o certificado. Mas eu, por questões administrativas e tal, eu tinha que mandar para alguns lugares, eu pedi para eles, me mandaram também. E aí tiveram ainda o carinho e o cuidado de botar ali o meu nome e como eu sou conhecido, né? Porque muita gente, acho que a grande maioria não faz ideia quem é o Mário Roberto, né? E a história é curiosa, é que eu estava num processo grande, assim, tinha saído do Rio, tinha ido para Niterói, eu passei 20 anos, estava construindo uma casa, e chegou uma carta para mim, do Grammy. Isso aí foi uma gravação do disco São João Vivo, feito no Via Funchal, em São Paulo. Eu e o... já vem o nome para não falar besteira. Bom, o Roberto Reis. Ele estava na UEM e eu operando o som, tinha feito o projeto junto com ele e tal. E aí chegou a carta dizendo assim, você foi indicado para o Grammy, né, categoria de engenheiro de gravação. A festa vai ser dia tal. Eu estava todo enrolado, no meio de uma obra, eu falei, não vou jamais sair daqui, eu vou para Miami para participar de uma festa porque eu fui indicado, aí uma despesa que eu não queria ter, não vou. Tá bom, passaram-se 2 meses, chegou uma outra carta, que pena que você não veio para a festa, você foi premiado. Você Pode nem vir buscar seu sabia? prêmio aqui. Não sabia. Pode vir buscar seu prêmio aqui. Aí eu falei, aqui aonde? Aqui em Miami, deram o endereço. Né? Eu falei, gente, eu estou no Brasil, estou no meio do... Não tem a menor condição. Ela falou, não, a gente manda para São Paulo, você pode pegar? Eu falei, não sei quando eu vou a São Paulo. Ela falou, não, tá bom, a gente manda para um escritório no Rio. Você pode pegar no Rio? Você pode tirar uma foto recebendo? Aí eu falei, claro, com o maior prazer do mundo. Eu fui, recebi, tirei a foto. E foi muito bacana. E eu guardo com muito carinho isso, muito orgulho, porque mostra assim que é uma trajetória que você vem, que você acredita, que você vai estudando, você vai se capacitando, você vai se esforçando, dando o braço para pessoas bacanas, né? Você vai tentando andar junto com pessoas que estejam tentando ir na mesma direção. E aí vem um prêmio desse que mostra, ok, você está conseguindo, você está fazendo direitinho, né? Continua. Nossa, com certeza. Essa coisa Baita de orgulho. fazer 29 anos trabalhando com um artista do tamanho de Gilberto Gil, mostra para mim também assim, uma coisa muito legal. Amigos que eu tenho na estrada, cada lugar que eu chego, encontro um, encontro o outro, e é sempre uma alegria, é sempre uma festa. Pessoas que eu tenho assim, uma admiração absurda, como o Claré, que acabou de falar com vocês aqui. Mas o Claré é um guerreiro, é um bravo assim, nessa coisa da educação do áudio no Brasil. É muito legal. E outros aí de São Paulo que são queridíssimos, eu falar que eu acabar não falando todos, mas o Fará, um cara que eu admiro absurdamente, né? Sei lá, tanta gente assim, não dá para... Eu Fernando vou ler aqui Marqueiro, que é um querido algumas. demais. Uma turminha aqui que fizeram umas perguntas. Alguém perguntou aqui, eu não vi quem foi. Se você ainda está trabalhando com o Gil, Ah, foi o Chayenne. Perguntou se você ainda está trabalhando com o Gil. então, de um tempo para cá, o Gil fez alguns projetos onde o atual diretor da banda dele, que é o Ben Gil, filho dele, optou por levar um amigo para fazer as experiências do som que ele queria lá, mostrar na sonoridade que ele queria. Falei, ok,
Não tem problema nenhum, eu vou cuidar da minha vida aqui. Não, amor, você não está fora de jeito nenhum, tanto que eu faço vários projetos com ele. Pô, fiz no ano da pandemia, acho que fazer uma gravação no sítio dele lá em Araras com a TV francesa, um negócio deslumbrante que eu tenho, nossa, fiquei emocionado de fazer aquilo, foi muito legal. A live do aniversário dele, de 79 anos, foi bem emblemática também. E faço muitas coisas. E faço as turnês para fora com ele, algumas coisas no Brasil. Agora eu vou para Belém lá fazer um festival que, aliás, quem tiver oportunidade, quem tiver por Belém, chama Sotaque da Sanfona Brasileira, da Gisele Tiso. Na volta, já volto embalando com os ensaios do Gil com a família, que a gente faz alguns shows no Brasil, estaremos aí em São Paulo, e dali já vamos para a turnê da Europa, que é com a família toda, aquela turnê que é um barato, assim, porque se você for olhar um por um, óbvio que você talvez tivesse músicos mais performáticos ou mais catedráticos numa área ou outra e tal, mas o que ele apresenta da família inteira no palco, tocando e apresentando a música dele, a obra dele por completo ali, é uma coisa genial, uma coisa muito bacana mesmo. No passado foram coisas emocionantes, assim. Lembro que quando acabou a turnê, parte da família voltou. A gente tinha ainda com uma banda reduzida, mais uns 3 shows para fazer. Aí foi aquela despedida de metade da turma. E aí, eu lembro que a Preta foi no que, assim, emocionou, ela veio, me abraçou. Eu fiz os primeiros shows dela, né? Nossa, 20 anos atrás. E eu e o Ivan, que fazia a luz do Gil, ela falou, nossa, cara, como aprendi com você. Eu falei, Preta, aprendeu o quê, cara? Eu estou trabalhando aqui, né? Eu sou um operário da música ali, trabalhando, fazendo. Eu falei, não, cara, você não faz ideia assim, de postura, de ver como você fala com as pessoas, como que você consegue contornar algumas situações. Eu falei, mas é isso, né? A vida é torear situações, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Então, assim, só Leco, para responder, faço as turnês com o Gil, temos em outubro de novo com ele. o Miguel está perguntando, ele falou assim, olha, perguntou se você conheceu o Sérgio Rocha, diz que é grande amigo Serginho dele. Rocha, conheci, Serginho Rocha. Serginho trabalhou muito com o Edo Gouveia, que fazia a parte, na época, a masterização, né, das fitas de mixagem na Som Livre. Conheci, sim, figura queridíssima. Aí alguém perguntou, Mazola também? No Mazola eu gravei algumas coisas. Tá aqui, estou vendo aqui, conheci o Sérgio Rocha, agora eu vi aqui o chat. Isso. Com o Mazola eu gravei algumas coisas. Ele foi produzir algumas coisas na Som Livre numa época, e depois ele criou a MVA e tinha o estúdio dele, né? Era a impressão digital, né? Eu gravei algumas coisas com ele lá também. Mas acho que quem gerenciava o estúdio lá era o Sérgio Murilo. Olha, aí tem o Sérgio Rocha da Som Livre. Aí alguém perguntou, deixa eu só Alguém, ver o aqui. Estrade é muito sobre apagar incêndio, é isso mesmo. É, é, Alguém perguntou se tem aqui, como aumentar o meu áudio, eu não sei. Para mim, posso tentar aqui, deixa eu ver. pessoal, a gente aumenta o nosso também, né? Para poder ouvir. Mas fica tranquilo, Leco, não tem Será que problema. agora melhorou? Para alguém? Melhorou, turminha? Mudou para você alguma coisa? Não, para mim, eu fico mexendo no volume aqui, então Tá. eu não sei para eles. Vocês que manjam dessas coisas de som, né? A gente tem que. Ó, o Nesse Natan tá caso aqui, perguntando. se a gente não tiver um feedback, eu não sei como que tá, né? Porque Se vocês não eu falarem. estou falando aqui, Eu estou vi ouvindo. depois também, viu, pessoal? Desculpa, eu estava mexendo aqui nas imagens, vi depois. O Natan está perguntando que curso que você fez pela Full Sail. Ele quer saber, acho que alguma Foi, coisa mais específica, assim, de curso. foi de Recording Arts, que é o que tinha na época. As pessoas têm que só ter uma ideia de que o Full Sail era uma coisa muito embrionária. Não sei, para quem está acostumado nos Estados Unidos, tem aqueles condos comerciais, que são 3 lojas, e que ela tem a fachada da loja e tem a parte de trás, que é a doca.
né? E isso é espelhado com uma outra parte lá atrás. E eu lembro que tinha alguns alunos que levavam bola de futebol americano para a gente jogar nos intervalos, mas era isso, a gente ia de manhã, ficava até de noite, aí tinha um outro estúdio que a gente ia para fazer as gravações, que o Full Sail não tinha estúdio, ele locava um estúdio próximo onde a gente ia gravar, que era uma parceria, e tinha umas bandas que vinham, né, que a contrapartida de sair com uma demo, sair com a gravação pronta, feita pelos alunos. Então era assim, não tinha muitas opções de curso. Eu nem me lembro, além da Recording Arts, qual que tinha. Hoje a gente continua com o Recording Arts, mas acho que a gama dentro do Recording Arts ela é bem maior, né? E assim, o negócio virou um mundo lá dentro, né? Então tem os laboratórios, eles tiveram assim uma pitadinha pelos vídeos que a gente mostra, né? Mas é outro mundo, né, Leco? É outro mundo, literalmente, independente de ser, é porque é Estados Unidos, ou porque, se fosse aqui, a gente ia falar a mesma coisa também, é outro mundo na área aí dos recording arts, né? Não tem nem o Alguém que... que perguntou aqui sobre o disco Caia na Gandaia do Gil, não, esse não foi eu que mixei, não. Esse disco foi gravado no Tuff Gong, lá na Jamaica, e foi mixado pelo Errol Brown, que era o técnico do Bob Marley. O disco do Gil, que eu gravei, mixei, que eu tenho muito orgulho, que eu amo, que é um dos discos de cabeceira, é o Luminoso, que é um disco só de voz e violão, que foi onde eu acabei conhecendo melhor a arte do Gil, ali, a coisa do Gil. Porque, eu não sei outras pessoas, mas eu não era um fã inveterado de Gilberto Gil quando comecei a trabalhar com ele. Conhecia pouca coisa, nunca tinha ido a um show, não tinha o disco dele. Você está antenado, você está trabalhando com um mercado, com várias coisas. E ali, nesse disco, é um disco onde as músicas estão completamente despidas dos arranjos, né, das coisas. A música se apresenta ali só na estrutura dela mesmo. E foi muito bacana. Assim, e estar ali no estúdio com ele, aqueles dias, direto. Isso aconteceu várias vezes depois, né, nas turnês na Europa, de estar no ônibus. Eu gosto de ficar com os ônibus 2 andares, com camas e tal. Eu gosto de ficar embaixo ali nas turnês, de noitinha, tomando um vinho, batendo papo. Quando desce o Gil com o violão, ele fica ali tocando, estudando, daqui a pouco cria uma música, aí pergunta, e aí, gostou? Eu falo, que responsa, né? Eu dar uma aval na música. É muito legal. Posso imaginar. E aí, gostou? Nossa, aí você olha e fala, muito legal, assim, nossa. Eu me considero um afortunado nessa estrada, nessa indústria da música, porque óbvio que assim, tem estudo, tem que correr atrás, tem isso aqui, mas assim, eu acho que muitas coisas aconteceram muito bacanas assim na minha vida. Eu tenho algumas coisas que eu pontuo. Essa coisa de conseguir trabalhar na Som Livre, de entrar naquele momento na Som Livre, foi mágico, foi genial. A coisa de ir para o Full Sail, nossa, foi aquela coisa assim, pô, garoto, tinha 21 anos na época, né, no Brasil cucaracha, né, que você está falando. Aí eu entendi que nós somos cucaracha, que a gente não se acha cucaracha, mas nós somos tão cucaracha para os gringos como um paraguaio, um uruguaio, um chileno, um boliviano, qualquer um. Né? Nós somos cucaracha igualzinho. E aí muda um pouco a sua cabeça, assim, você acaba... Gente, eu estou falando de 1983, né? Não, mas a gente internet, expande, né, a mente, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV a cabo. Então, o que chegava de informação para a gente, nem a MTV tinha chegado ainda. Nem a MTV, exatamente. Nem a MTV. Eu me lembro, eu lembro quando a MTV chegou perto de 89, 90, foi uma coisa assim, eu era adolescente na época, nossa, para mim explodiu a mente, só a chegada da MTV, né, uma coisa assim, eu imagino ir para fora nessa época, estudar, conhecer, deve ter sido uma coisa muito, muito legal. Ainda hoje né, a gente está conversando aqui com uma turma aí de aproximadamente 40 pessoas, tem muito jovem aqui que ainda não sabe, né, que não tem, assim, que sabe, claro, todos nós aqui sabemos a importância de um Gilberto Gil, mas quem não viveu determinada época, né, por exemplo, para mim foi o disco Tropicália 2,
E os meus pais Ah, são filhos dos anos, finalzinho dos anos 40, então eles pegaram toda a parte do Tropicália 1. E eu, como nascida nos anos 70, né, na metade dos anos 70, para mim foi o Tropicália 2, que eu falei, meu Deus, que é isso? Que música é essa? E aí, mesmo conhecendo as outras, né, Tropicália 1, os outros discos, Gil, Caetano, Chico e tal, o Tropicália 2 ele deu uma outra dimensão, assim, né, para a parte cultural, musical da minha vida, né? Então, assim, tem a produção dele, né, de vocês, de todos vocês como artista, é tão vasta que a gente acaba não dá nem tempo de conhecer tudo, né? Assim, é pois é. muita coisa, né? Muito Deixa eu te dar uma rico, né? pontuada aqui. O Pedro Campoy perguntou aqui, acho que é Campoy, não é isso, Pedro? Qual a opinião sobre o futuro da nossa profissão com a chegada dessas novas inteligências artificiais? Boa. Deixa eu falar, porque eu acabei de fazer aqui, caí de paraquedas lá, porque estava com um certo problema, o Web Summit, aqui no Rio. Foi muito bacana. Foram 4 dias, eu acabei fazendo 3. Eu estava É, lá. é. Eu fui apagar o incêndio lá e depois seguir. E, assim, é muito legal, é muito bacana. Assim, a coisa da inteligência artificial, não dá para você querer fechar os olhos para ela, não dá para você negar, dizer que não vai acontecer, já está acontecendo. Então, assim, aí quando eu te falo, a gente trabalha com uma coisa que é absurdamente abstrata, né? Porque você ouve uma música, como é que você vai julgar se a música está boa, não está boa, está alta, não está alta, está bem mixada, mal mixada? Cada um gosta de uma coisa. De repente você gosta de samba, eu gosto de jazz, outro gosta de pagode, outro gosta de rock, um gosta da voz enterrada, outro gosta da voz mais alta. Então, essa sutileza, a arte dessa mixagem, dessa engenharia toda, eu acho que não tem inteligência artificial que supra. Ela pode copiar de alguma coisa que ela vai pegar como molde, mas vai deixar de ser inovadora. A gente já usa a inteligência artificial, sim, para montar um sistema. Quando você pega o Sound Vision, você pega todo o... Já começa que você pega a planta, bota dentro ali do AutoCAD, ele te dá a dimensão toda, o fabricante te dá os parâmetros, bota no Sound Vision, te dá posição, ângulo, te dá tudo. Aí você vai com o Smart para fazer. A gente já está usando inteligência artificial, ó, já com tempo, né? Só não é um robozinho que fala com a gente, mas é inteligência artificial. Em alguns casos até você fala e vem uma voz. Eu fui instalar um sisteminha daquele, um Sound Cinemate One, aquele da Bose, que é muito legal. Aí na hora de ajustar, você põe um fonezinho que parece um óculos e ele manda o sinal, emulando aqui ó, os lugares. Você fala, não é possível, não tem uma caixa de som ali, mas eu estou ouvindo o som. Como é que pode isso? Ele estava falando na sala, a própria gravação fala, a sala está muito barulhenta, peça silêncio. Então, assim, isso é inteligência artificial atuando diretamente ali, né? E a gente tem que saber até onde que a gente pode permitir que ela determine os nossos passos. É. Legal. Então, Leco, a gente tem mais 2 minutinhos aqui. você É, quer perguntar alguma coisa de alguém? Ó, alguém tem. aqui, José Lima. Meu sonho é estudar, agora é estudar na Fulseio. Vá, é uma mudança na sua vida. Vá sim. Dicas para estar iniciando o caminho do áudio. Cara, assistente de estúdio, vai tentar, acha um estúdio que se oferece como assistente de estúdio, fazer um estágio, empresa de som, vai ajudar a montar, vai ajudar, tudo que for ligado ao áudio, que você vai primeiro saber se você tem alguma aptidão para isso, né? E ver se o bichinho te morde também. Plugins virtuais, eu acho ótimo. O senhor acha, pô, obrigado pelo senhor, para mixagem. A gente sabe que a idade chega, eu sou senhor, a barba é branca, o cabelo foi embora, mas a Não gente tem como a gente não se acha esconder. senhor. É. Mas não tem problema, não. Acho que a gente nunca vai conseguir substituir a sensibilidade humana. É exatamente isso que eu estava falando, a tomada de decisões na arte. É uma ferramenta sensacional. Isso aí, exatamente. Miguel Figueroa tem a minha idade? Boa! Então, somos ali, Somos década, jovens safra muito ainda, boa. todos, Safra de todos, 60, safra espetacular. todos jovens. Olá, o Miguel falou que chegou a gravar com o Luizão Maia.
e uma turma boa na época dos anos 2000, né? Da Da Clara Clara Sandrone no Sandrone. Master, Laranjeiras. Isso, foi eu que gravei, exatamente. Foi eu que gravei. Pô, maravilhoso. O marido da Clara Sandrone, eu lembro, ele era um chefe de cozinha, levava sanduichinhos para a gente de pasta de azeitona, algumas coisas. Muito legal. Oh, que Olha, legal. ele gravou o quê? O piano? Olha, que O legal. piano, é. Muito bom. Ah, que legal, legal. Pô, muito bom. Muito bom ser por aqui. Pô, Pô, que legal, memórias da Miguel. vida que vão ficando. É. Ô, Miguel, você tinha que colocar então Lito Figueroa, né? Pra gente saber que você é o Lito Figueroa. Miguelito. Miguelito. Tá certo. Ai, Leco, olha, pessoal, eu vou ter que encerrar, porque a gente tem mais duas pessoas ainda para conversar conosco essa noite. Eu queria, olha, imensamente agradecer, muito legal. Eu já sabia que você era um cara super legal, que a Carol já tinha contado, a Tati também, né? E agradecer em nome da Full Sail a sua participação. Peraí. Tem um filho aqui. A sua participação com a É. gente. É, Ó, eu sou é, fã até hoje. ai, que legal, Espero viu? voltar Olha, muito lá ainda. putz, para a gente é um orgulho assim, inenarrável ter pessoas do teu calibre falando bem da nossa universidade, porque quem já foi, quem viu, quem sabe, a gente sabe que é um negócio do outro mundo, né? Mas aí vem uma pessoa de fora contando, tal. Quer dizer, de fora, você nunca vai ser de fora, né? A Full Sail acaba entrando, é a escola que você escolheu, né, naquele momento. Então é um negócio que É. acaba Eu falo, entrando eu aqui. falo tanto do, eu falo tanto do Full Sail, que outro dia o Walter Costa, ele era dono do Gorilla Mix, estúdio que eu trabalhei para ele lá, que era do Leone, da turma ali do Miguel Flores da Cunha e tal. Ele falou, não, eu fiz Full Sail, porque você me falou para fazer Full Sail. Eu falei, eu? Você não lembra? Não, não sei o quê, acho que foi em 91, 92, ele foi para fazer. Eu falei, Que porque legal. assim, é tão natural eu falar, porque marcou realmente tanto a minha É. vida, marcou que acabo Mudou falando tudo, ali, né? Mudou tudo, né? espero poder influenciar muita gente que vai consiga encontrar um caminho bacana. Se Poxa, não que for do seu legal, caminho, viu? que faça outro, que faça outra coisa, mas se dê essa oportunidade, né? Eu sei É. que é difícil, é caro, para gente que vive no Brasil, ganha em real, pagar uma coisa em dólar, que é longe e tal. É um sufoco, mas assim, no pain, no gain. Exato, exato. Compensa muito mais você fazer uma full sail do que. Eu falo isso muito para moçadinha. Às vezes o pai fica pensando, pô, eu vou comprar um apartamento para o meu filho e tal. Às vezes compensa mandar o cara estudar na full sail e o menino vai voltar comprando 10 apartamentos, né? Porque é uma Bota a experiência pessoa numa tão. faculdade que a pessoa não quer fazer, É, pagando e tal, para se é, formar. Você, é bem isso mesmo. Turma. é, Leco, muito obrigado. O pessoal ficou. obrigadíssimo. Olha, o pessoal está falando aqui, fera demais, foi bom te ver, obrigada, Que valeu. bom. Obrigada mesmo, viu, Leco? Acredito Eu que que agradeço. a gente deve entrar em contato em breve para as próximas, tá bom? Ótimo.